Olá, personas! Sejam bem-vindos! Sou o professor Silvano Prats e agora vamos falar sobre juros simples. Antes de tudo, vamos definir aí alguns conceitos básicos. Primeiro, juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Há dois tipos de regime de capitalização. Então, quando se fala em juros, se fala em regime de capitalização. Dois principais, os dois básicos. Primeiro, juro simples e temos também juro composto. O regime de juros simples é aquele em que a taxa de juro é aplicada apenas sobre o valor inicial. Entenda-se como valor inicial o capital inicial. Ou seja, a base de cálculo é sempre a mesma. Consideremos a seguinte situação. Uma geladeira custava R$2.000 à vista. Está aqui, R$2.000 à vista. José a comprou a prazo, não deu nenhuma entrada e só pagou 3 meses após o dia da compra. Sabendo que a taxa de reajuste foi de 5% ao mês, a juros simples, quanto ele pagou pela geladeira? Então nós temos aqui alguns itens aqui, ó, que o exercício fornece. Ó. Primeiro, capital C, vamos chamar o capital inicial de C. Capital financiado, R$2.000. A taxa, vamos chamar a taxa de I, foi de 5% ao mês. Período de tempo, vamos chamar o tempo de T, são 3 meses. Veja que eu grifei aqui, ó, porque a taxa ela tem que estar na mesma unidade de medida que o tempo correspondente aqui. Se o tempo está em mês, a taxa também deve estar em meses. O preço a prazo é o montante que nós vamos chamar de M, montante M. O que é o montante M? É o capital mais o juro obtido ao final, no caso aqui, de 3 meses. Então veja bem, ó. Juro ao final do primeiro mês. Vamos chamar de J1. Isso vai ser igual a quanto? 5% de 2.000. 5% de 2.000. 5%, como pela leitura nós já deduzimos, é 5%, assim em forma de fração. Quando aparecer a palavrinha de, ela representa a multiplicação. Então, 5% de, então 5 centésimos vezes 2.000. 2.000 aqui. Aqui eu posso simplificar esses 5 centésimos assim, ó. Toda vez que tiver o denominador com 1 seguido de zeros, vou repetir aqui o de cima e andar com a vírgula tantas casas quantos forem os zeros aqui. 2 zeros, então 2 casas decimais. 0,05. E aqui, ó, eu posso simplificar, ó. Esses 2 zeros eu posso simplificar com 2 zeros aqui. Aí fica 5 vezes 20, que é igual a 100. Tá? Então veja bem, pessoal, a taxa aqui, ó, o ideal é que seja escrita, seja entendida na forma unitária, 0,05, tá bom? Então aqui, juro ao final do primeiro mês. Vamos ver o juro ao final do segundo mês. Então, chamar de J2. 5% de 2.000 de novo. Então, juros simples, ele sempre se baseia no capital inicial. Nós já vimos que o 5% equivale a 0,05 vezes 2.000, que vai dar o mesmo valor, a 100. E o juro ao final do terceiro mês
vamos chamar de J2, que vai ser 5% de 2.000 de novo, que é igual a 100. Aqui, 0,05 vezes 2.000. Então você já percebeu também que para resolver porcentagem, ó, basta multiplicar e dividir por 100. Muito fácil, não é? Agora veja bem, montante. Qual é o montante aqui, ó? O montante eu vou calcular da seguinte forma: o 2.000, que é o capital inicial, mais o juro. Veja que os juros foram 3 vezes o 100, ó, 100 mais 100 mais 100. Então, eu tenho 3 vezes 100, que fica 2.000 mais 3 vezes 100, 300. Montante final, R$ 2.300. Então, o José pagou pela geladeira ao final de 3 meses, R$ 2.300. Agora vamos ver essa mesma situação um pouquinho mais simplificada, e para nós observarmos o padrão envolvido aqui, ó. Então veja bem, ó. Vou colocar mais uma folha. Eu quero ver qual foi o juro total. Juro total J. Nós vimos que foram 3 meses. 5% ao mês, a juros simples. Então, o juro total vai ser dado como J1 mais J2 mais J3. Aí fica assim, ó, juro total. O J1 nós vimos que foi 0,05 vezes 2.000. Mais o J2, que é o juro do segundo mês, também foi 0,05 vezes 2.000. E também para o J3, juro do terceiro mês, 0,05 vezes 2.000. E aqui, ó, observe que o 2.000 está aparecendo em todas as parcelas. Então eu vou colocar em evidência esse 2.000 aqui, ó, colocando 2.000 em evidência. E aí eu vou dividir cada parcela por esse 2.000, ó, dividindo. Percebe que 2.000 dividido por 2.000 dá 1? Aí sobra quem? O 0,05. Então o mesmo vai acontecer com as outras parcelas. Então vai ficar assim aqui dentro. E aí, como eu estou somando parcelas iguais, eu posso simplificar isso através da multiplicação. Então fica 3 vezes 0,05. Então juros totais ficam 2.000, que é o capital inicial, vezes 3 vezes 0,05. Observe que o 2.000, capital inicial, o 3 é o tempo, que estamos chamando de T, e o 0,05 é a taxa. Então, reorganizando, ó, fica juros igual ao capital vezes o tempo vezes a taxa. Geralmente, essa fórmula aparece assim, ó. Se eu mudar aqui a ordem dos fatores, não altera o resultado. Então, juros igual a C vezes I vezes T. JCT. Tá? Então, veja também que isso aqui, ó, que aconteceu, seria também uma progressão aritmética. Tá legal? Então vamos para a resolução de alguns exercícios. Primeiro exercício. Alice aplicou R$500 com rendimentos mensais de 3% a juro simples. O montante relativo a essa aplicação será acreditado na conta dela
após 6 meses. Qual deve ser o valor creditado? Então observe aqui que nós temos o capital inicial. Capital inicial, 500. Vamos coletar as informações principais que o exercício fornece. Então aqui, ó, 500. Com rendimentos mensais de 3%, ó, rendimentos mensais. Quer dizer que a taxa está a 3% ao mês. Então a taxa aqui, 3% ao mês. Esse 3% já vamos colocar em unidade. Então 3% aqui. Esse 3 repete aqui e eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Tá aí. 0,03. Esta é a taxa. Tá? E o tempo creditado na conta dela após 6 meses. Então, o tempo é igual a 6. Então, a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida aí de tempo. Então, aplicando o que nós acabamos de ver, que é o JCIT, juros igual capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, juro aqui, igual capital 500, vezes 0,03, vezes 6. Aqui, gente, eu posso fazer o seguinte, ó. 6 vezes 500, ó, juros igual. 6 vezes 500, 6 vezes 5, 30. E os dois zeros vão para o final. Vezes 0,03. Multiplicação de números decimais. Ó. Número inteiro com número decimal. Multiplico como se não tivesse vírgula. 3 vezes 3, 9. E esses zeros aqui vão para o final. Agora, conto as casas dos números que eu multipliquei. Esse tem 2 casas decimais, esse não tem nenhuma. Total, 2 casas. A resposta tem que ter 2 casas. Ou então, posso cortar os 2 zeros do final. Então, esses foram os juros, que vai ser creditado na conta dela. Mas tem um montante, tem o capital inicial. Então, o montante, ele é calculado como? Ele é o capital inicial mais os juros. Esse é o montante. Então, qual vai ser o montante ao final de 6 meses? Capital foi de 500, mais o 90 dos juros, em 6 meses, a juros simples. Montante final, 590, que vai ser creditado na conta dela após 6 meses. Próximo exercício aqui, ó. Eu peguei um exercício aqui do Saresp e eu achei bem bacaninha esse exercício aqui, ó. Então, ó, veja bem. Suponha que um capital seja aplicado a juros simples à taxa mensal de 8%. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada, tal capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Alternativa A, 2 anos e 1 mês. B, 2 anos. C, 1 ano e 2 meses. Ou D, 1 ano e 3 meses. Então, para resolver aqui, ó, primeiro, o capital. Não fala aqui qual é o valor do capital. Então, o capital eu vou chamar de C mesmo. A taxa é uma taxa mensal a 8%. Então, 8% ao mês. E o 8% é 0,08. Seria 8 dividido por 100. 100 tem 2 zeros, 2 casas decimais aqui. O tempo aí é o que está perguntando, ó. Qual é o período mínimo? Então, o tempo está perguntando. Ok? E aí eu sei também que o montante vai ser igual ao capital mais os juros. E o exercício diz que o capital deverá triplicar. Depois de quanto tempo ele vai triplicar?
Então o montante ao final de certo tempo, a essa taxa de 8%, tem que triplicar. Então eu vou escrever assim, ó. Vou vir para cá para ter mais espaço. Ó. O montante vai ter que ser 3 vezes o capital inicial. Aí eu volto aqui, ó, montante que nós já tínhamos deduzido, que é o capital mais os juros. No lugar do montante, ó, montante é igual 3 vezes o capital. Então vou substituir aqui por 3 vezes o capital. Igual o capital aqui e os juros. O que nós vimos dos juros? Ó? O juro vai ser calculado através do capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembra do J-CIT? Vamos arrumar esse J aqui. Então, no lugar dos juros aqui, ó, eu vou colocar o equivalente dele, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Veja que o C aqui está somando, passa para o outro lado. Então, subtraindo (3C menos C) dá 2C. Igual a C vezes I vezes T. O C aqui, ó, esse C está multiplicando. Então ele passa dividindo. Vai ficar 2C dividido por C igual a... A taxa eu já vou substituir aqui. Ó. A taxa eu tenho. O valor dela é 0,08. Então, 0,08 vezes o T, que é o que eu quero descobrir. Vindo para cá. Veja aqui, ó, que C dividido por C dá 1. O número dividido por ele mesmo dá 1. E sobra apenas o 2. O 0,08 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então o tempo, ó, vou calcular a partir daqui, ó, 2 dividido por 0,08. Fazendo essa divisão, ó, 2 dividido por 0,8. Lembra de divisão de decimais? Então aqui, ó, para começar a dividir, eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais no dividendo e divisor. Aqui tem 2 casas, aqui não tem nenhuma. Onde não tem nenhuma, eu acrescento a mesma quantidade de zeros que tem de casas do outro. Então agora eu fiquei com quantidades iguais. A partir de agora eu não preciso mais da vírgula, ele simplesmente elimina. Fica 200 dividido por 8, que é a mesma coisa de multiplicar esse por 100 e esse por 100, que ambos ficam naturais. Aqui o 20, o 8 cabe 2 vezes no 20, 2 vezes 8, 16 e sobra 4. Abaixo o 0, 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Então eu tenho aqui que o tempo é 25 meses. Mas não tem nenhuma alternativa com 25 meses. Significa que eu tenho que fazer a conversão, então. Um ano equivale a 12 meses, então os 25 meses serão equivalentes a 2 anos, que são 24 meses, 2 anos e 1 mês. Portanto, a resposta é o item A. Tá certo? Então tá aí, gente. Juros simples, muito fácil. Na próxima aula falarei sobre juro composto. Não perca. Até lá. Forte abraço virtual.